Joia. Ok. Bom, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para assistir à defesa final da dissertação do mestrando Elisandro Brolo, cujo tema da dissertação aqui na Ambra é a capacidade do acordo de leniência em promover compliance. Para compor aqui, eu tive a honra de orientar o Elisandro, e para compor essa avaliação comigo, a banca está composta pelo professor Ederson Porto, pela professora Adriana Portugal, pelo professor Edilberto Pontes, a quem já, de antemão, agradeço muito aos três por estarem aqui conosco. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. O processo vai se desenvolver assim, Elisandro, eu peço que você apresente a sua dissertação em torno de 20 minutos, tá? E aí eu passo a palavra para os professores integrantes da banca, para os seus comentários, suas observações, e depois a gente volta a palavra para o Elisandro, para ele apresentar as observações dele, as respostas às indagações dos professores. Tá bom? Tudo bem, Elisandro? Tudo bem, professor? Boa noite, professor Boa Fernando, noite. obrigado. Você Boa vai noite. compartilhar slides, né, Elisandro? Vou compartilhar, já estou aqui para compartilhar. Boa noite, professor Ederson, professora Adriana e professor Edilberto. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Então, posso compartilhar, professor Fernando? Pode, Elisandro. A palavra está com você, por favor. Perfeito, Elisandro. Está aparecendo direitinho aí, tudo certo? Tá sim, pode seguir. Boa apresentação. Obrigado, professor. Então, boa noite aos nossos ouvintes também, colegas que estão prestigiando a nossa apresentação. Nossa temática da dissertação foi a capacidade do acordo de leniência em promover o compliance. Estou orientado aqui pelo professor Dr. Fernando Meneguin e demais membros que compõem a banca examinadora. Para cumprimento dessa apresentação, nós seguiremos um pequeno roteiro aqui, pessoal, passando pela introdução, apresentando a justificativa do nosso trabalho, o problema de pesquisa, o objetivo, mostrando a estrutura da dissertação, como ela ficou, tratando um pouquinho sobre o acordo de leniência e sobre o compliance. E, na sequência, a demonstração da análise realizada dos acordos de leniência firmados na Administração Pública Federal. E, por fim, as considerações finais do trabalho. Em termos de justificativa, nós trouxemos aqui a questão da corrupção. Corrupção que traz efeitos danosos à sociedade, e o Brasil se encontra aí no ranking, conforme apresentado pelo Índice de Percepção da Corrupção, no ranking significativo. Então, diante desse contexto, introduziu-se ao nosso ordenamento a Lei Anticorrupção, Lei 12.846, de 2013. Essa lei anticorrupção, então, inseriu também o acordo de leniência, esse instituto, base da nossa análise dessa dissertação. Também incluiu o compliance aí no contexto de combate à corrupção e combate aos desvios, enfim, no contexto anticorrupção. Então, diante dessas questões todas, dessa justificativa, nós colocamos como problema de pesquisa se o acordo de leniência contribui para a adoção de medidas de compliance. Então, e essa análise partindo dos acordos firmados em face da Lei Brasileira Anticorrupção, Lei 12.846, e de competência às atribuições da Controladoria Geral da União e da AGU para firmar estes acordos. O objetivo geral da nossa dissertação foi analisar se, na administração pública federal, acordos de leniência firmados com base na lei de corrupção promovem medidas de integridade e incentivam a adoção do compliance. Como estrutura da dissertação, nós apresentamos da seguinte forma: uma introdução, um capítulo introdutório, um destinado à lei anticorrupção,
abarcando seu contexto, incorporação ao nosso ordenamento, etc. Um outro capítulo do acordo de leniência e do combate e do compliance no combate à corrupção, tratando esses dois institutos relacionados entre si. Um capítulo seguinte, então, específico da análise fática dos acordos de leniência firmados na Administração Pública Federal e de competência da Controladoria Geral da União e da AGU. E, por fim, um capítulo de considerações finais. Pois bem, o acordo de leniência, então, ele é introduzido ao nosso ordenamento e consta da Lei Anticorrupção. Ele foi, então, regulamentado pelo Decreto 8.420, de 2015, e esse instrumento, ele é um instrumento de consensualidade entre Estado e pessoas jurídicas. Então, destaca-se pessoas jurídicas, ele não abarca pessoas físicas. Para os casos em que estas pessoas jurídicas têm cometido atos lesivos à administração pública de uma forma geral. Diante desse... Só arrumar aqui que não está passando o meu slide. Diante desse contexto, inseriu-se dentro do acordo de leniência a obrigatoriedade para que se tenha uma cláusula de adoção ou aperfeiçoamento de um programa de integridade por parte da pessoa jurídica que for a colaboradora, né? E aí eu trago para vocês um exemplo dessa cláusula. Dos acordos firmados, ela é a cláusula 8ª ou 9ª, conforme o acordo em si, mas trata ali da adoção, aplicação e aperfeiçoamento do programa de integridade por parte dessas colaboradoras, e aí dentro do contexto normativo, tanto do Decreto 8.420 como da Lei 12.846. Já o compliance, por sua vez, inserido aí também dentro do contexto da Lei Anticorrupção, lá no artigo 7º, inciso 8º, e traz que são mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria, incentivo à denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de código de conduta e ética no âmbito da pessoa jurídica. Pois bem, mas então, compliance vem a ser, ele abrange uma série de ferramentas, sistemas, políticas e ações com o objetivo de manter a entidade em conformidade com a legislação, com os preceitos éticos, etc. Pois bem, então, para a nossa análise, e aí voltando-se ao capítulo dos casos concretos, dos acordos firmados na Administração Pública Federal, nós estipulamos uma estrutura de análise, né, com base no contexto normativo, na revisão bibliográfica realizada, então, considerando aí os capítulos do acordo de leniência e do compliance, estipulou-se essa estrutura, qual que seja uma avaliação da estrutura normativa do compliance, a tratativa específica sobre aquela cláusula obrigatória de adoção ou aperfeiçoamento do programa de compliance, a relação do compliance e a identificação de ilícitos, a sua consequência, o compliance, no caso de redução de multas e sanções para essas colaboradoras, que então vão apresentar essa hipótese à Administração Pública Federal, uma análise pormenorizada do acordo firmado, aí um foco central no compliance, justamente que é a nossa problemática de pesquisa, né? Então, a correlação acordo de leniência compliance, então, é esse foco dado na análise desses acordos. Avaliações do programa de compliance pela CJUI, que são de acesso público, então, quando da formação desses acordos, há uma avaliação do programa de integridade das colaboradoras. E essa avaliação, então, consta aí de forma importantíssima para a nossa análise. E, por fim, identificar os elementos capazes de promover ou não o compliance, né? Essa questão central.
Aí, como acordos firmados na Administração Pública Federal e de atribuição da Controladoria Geral da União, nós temos 11 acordos dentro do nosso contexto e recorte metodológico, recorte de escopo aqui de análise. Então, essas são as empresas que realizaram esse acordo de leniência na Administração Pública Federal e de competência lá da Controladoria Geral da União. Na sequência, então, identificou-se aí um valor acordado de quase 13 bilhões de reais decorrente desse contexto, desses acordos. Pois bem, para a nossa análise, então, a gente toma por base os critérios de compliance do programa de integridade que estão dispostos no 42 do artigo 42 do decreto 8.420. Lá nós temos, como exemplo, lá, o comprometimento da alta administração, registros contábeis, análise periódica de riscos, procedimentos disciplinares, etc. Então, esses são os nossos critérios de análise, né, desses acordos de leniência e decorrentes da formação desses programas de integridade. Então, esses serão os critérios que serão base para a nossa análise seguinte. Aí, então, o que se realizou? Uma avaliação do programa de integridade dessas entidades, dessas colaboradoras. Isso nós destacamos em uma tabela. E como que essa tabela é composta? Ela tem uma aba superior onde se elencam os critérios anteriores apresentados lá do artigo 42. Na sequência, então, na lateral esquerda, nós apresentamos as empresas. Então, é uma correlação entre empresas e esses critérios. Qual que é essa correlação? A marcação em vermelho indica o X e a taxação em vermelho indica a deficiência ou a não completude por aquele programa, daquela empresa, aos critérios do decreto 8.420. E aí a foto é que nós temos que, basicamente, a tabela ficou toda vermelha. Isso mostra o quê? A deficiência, a alta deficiência dos programas de integridade das colaboradoras. E aí, destacando que, ao formar os acordos de leniência com a Administração Pública Federal, essas empresas tinham esses programas de integridade. Porém, nessa avaliação, eles eram muito deficientes, né? Então, conforme se destaca aqui. E para termos uma noção mais concreta em termos quantitativos dessas empresas e cada critério, trago aqui alguns exemplos, e esse gráfico nos demonstra o número de empresas deficientes em cada critério. Se nós pegarmos o critério 1 ao 16, a gente vê essa deficiência em quantitativo. Por exemplo, né, no critério 3, 11 empresas, das 11 analisadas, não tinham padrões de conduta quanto a terceiros adequados. Então, um número significativo. Outro destaque são os procedimentos no tocante à fraude, a evitar, logicamente, fraude em licitações, em processos licitatórios. As 11 empresas eram deficientes nesse quesito. Né? Assim como no monitoramento do programa de integridade. E o monitoramento é um ponto muito importante para um programa de integridade, e aí nota-se que essas empresas eram deficientes nesses programas. Para visualizar melhor, a gente, então, diante da análise, né, partindo desses critérios, em cada programa de integridade dessa colaboradora, destacou-se aqui um percentual gráfico em termos de deficiência do programa de integridade. Né? E aí nós podemos destacar aqui, por exemplo, Andrade e Gutierrez, que está mais deficiente, com 87% do seu programa de integridade possui deficiência, um nível altíssimo. Então, isso já
destaca os problemas que aconteceram de corrupção, fraude, etc., são, então, portanto, vem dessa deficiência, uma possível causa. Pois bem, o que mais nós identificamos nessa avaliação dos programas de integridade, nesse contexto todo do acordo de leniência? Medidas de avaliação e monitoramento do acordo. Então, formado o acordo de leniência, né, há uma série de medidas de monitoramento por parte da CGU. Também ficou estabelecido em cada acordo, conforme o caso, e ali está o sim ou o não, né, fica estabelecido, a necessidade de auditoria e a certificação ISO 37001. Então, voltando ao monitoramento, formado o acordo, para cumprimento desse acordo, há uma série de determinações para que as colaboradoras tenham que realizar e adaptar o seu programa de integridade a um mínimo aceitável. Então, e esse mínimo aceitável a CGU monitora. Então, aí utilizando-se de relatórios, instrumentos, inspeções, etc., que a gente aborda um pouquinho mais detalhado na frente. Também ficou determinado a realização de auditoria. Mas que auditoria é essa? Não é aquela auditoria ordinária que vem, por exemplo, lá das empresas de capital aberto, que estão listadas na Bolsa e tem que realizar auditoria na Contábil. Não, é uma auditoria voltada aos processos da empresa para que ela possa aderir aos aspectos de integridade, ou seja, uma auditoria para que o compliance seja melhor efetivado dentro dessas organizações. Também a certificação ISO 37001, que é a certificação anti-suborno, e que algumas empresas devem obter ao longo da formação do acordo, ao longo do cumprimento do acordo. Então, lá se estipula um prazo para essa empresa, ela vai ter que cumprir. Exemplo, a Odebrecht conseguiu recentemente essa certificação ISO 37001. Pois bem, dentro desse contexto de análise, agora a gente traz aqui a identificação da capacidade de incentivo ao compliance para a colaboradora, de incentivo ao compliance em outras empresas privadas e no setor público, em 3 faces. Nesse primeiro slide, então, a gente apresenta na colaboradora. Então, assim, o que incentiva o compliance na colaboradora? Né? Que ela que formou o acordo de leniência. Então, as determinações da CGU para cumprimento do acordo pela colaboradora são de extrema importância e isso consta em cláusula obrigatória no acordo e tem as consequências no não cumprimento dessa cláusula. Então, há uma coerção para que a empresa cumpra esses requisitos, essas determinações. Uma série de determinações aqui que são realizadas. E aí a CGU ela realiza o monitoramento contínuo desse programa, que então está sendo aperfeiçoado ao longo do cumprimento do acordo. Então, por meio de relatórios, tem relatórios bimestrais, tem relatórios semestrais, tem documentos que as empresas têm que enviar de forma periódica para a CGU, inspeções que ela pode realizar. E aqui, o que é importante destacar? Que esse monitoramento é realizado dentro de um processo administrativo interno da CGU. Esse processo é sigiloso, tem todo um contexto, mas ele é realizado dentro de um processo. Então, existe toda uma concatenação aí de ações para que se efetivem essas medidas que são postas para cumprimento. Também o que incentiva a adoção do compliance na colaboradora são as obtenções de certificações, como é o exemplo da ISO 37001, que então recentemente foi obtida pela Odebrecht, uma das colaboradoras, e também a realização de auditorias, e essa realização de auditorias no aspecto do compliance. Então, esse aspecto importante a se destacar. O que mais? Aí, no tocante às demais organizações privadas, o que nós tiramos de incentivo para o compliance da formação desses acordos? Então, a primeira constatação é que os acordos formados, os que existiam antes
da formação do acordo de leniência nessas colaboradoras eram acordos meramente formais, tanto é que ficou demonstrada a deficiência desses acordos. Então, o que fica de lição para essas empresas de incentivo? Acordos meramente formais pode ser algo desastroso para essas empresas. Então, há a necessidade de ter uma avaliação efetiva daqueles acordos, com o seguinte sentido: avaliação periódica do programa de integridade, né, para ver se ele está aderente aos aspectos da empresa e do compliance. Implementação de medidas de compliance aderentes à realidade da organização, então esse é um outro incentivo. Não adianta eu copiar um programa de integridade de uma empresa e querer implementar na minha. Não, ele precisa estar adaptado à minha realidade. Então, esse é mais um incentivo. Os aspectos, então, danosos à organização decorrentes da falta de integridade, e nós temos exemplo farto dentro dessas colaboradoras, né? Então, olha os reflexos negativos que trouxe para essas colaboradoras passar por todo esse processo de falta de integridade, inclusive com casos que podem levar até a descontinuidade da organização, né? Então, colocando em risco a continuidade. Então, a gente tem esses exemplos. Um outro incentivo é a obtenção de certificações e as auditorias independentes também aqui para essas empresas. No tocante ao setor público, nós temos casos específicos. A administração pública tem a informação na mão de todos esses acordos, de todas essas consequências, e pode ser, e tem um know-how, então, para que, a partir deles, dessa experiência fática, eu aperfeiçoe a legislação, aperfeiçoe a normatização voltada ao compliance. Então, um exemplo aqui, a própria lei de anticorrupção, a adaptação nela decorrente dos acordos, incentiva a CVM, por exemplo, normatizar, um exemplo hipotético, mas pode acontecer, no sentido de exigir auditoria também no aspecto de compliance para aquelas empresas listadas em bolsa, como tem no aspecto contábil, estritamente. Então, seria um outro aspecto. E também a administração voltar-se para ela, para que se aperfeiçoe o seu compliance, né? Se ocorreu corrupção, desvios, e ficou constatado nesse caso das colaboradoras, houve envolvimento tanto de agentes públicos como também de agentes privados. Então, há necessidade de estabelecer aí uma melhor adequação a esses aspectos internos da administração pública. Então, é mais um incentivo que é possível aí, por intermédio dos acordos. Por fim, e com as considerações finais, o que nós temos, então? Acordo de leniência e compliance estão estritamente relacionados. E essa relação reflete aí no programa de integridade e também que nós visualizamos que os programas de integridade das colaboradoras eram deficientes, que há mecanismos normativos na lei anticorrupção de incentivo ao compliance, então, atendendo a um dos objetivos, a uma das hipóteses de pesquisa. O acordo de leniência, então, respondendo ao problema de pesquisa e as hipóteses de forma positiva, ele promove integridade e incentiva a adoção do compliance. Então, acho que esse é o grande destaque respondendo ao problema de pesquisa. E, obviamente, essa pesquisa não exaure a avaliação do tema aí com outras oportunidades, como, por exemplo, a realização aí de pesquisas voltadas diretamente às colaboradoras, com pesquisa sobre o compliance, sobre a implementação desses programas, entrevistas, etc. Então, ela não se exaure para avaliar efetivamente os aspectos de compliance. Então, por fim, e desde já agradecendo a auditiva dos membros da banca, a todos, deixo uma pequena reflexão para nós todos, agradecendo e obrigado, é isso, professor.
Obrigado, Elisandro. Obrigado por ter cumprido exatamente o tempo que foi dado. Muito bom. Antes de eu passar a palavra para os professores, só destacar aqui a presença dos nossos alunos e ex-alunos, já mestres aqui da Ambra, a Alana, a Arineia, o Juarez, Marcos Abreu, o Pedro Bolívar e a Sandra. Obrigado aí pela presença, por estarem aqui acompanhando a defesa do Elisandro. Bom, estou ansioso para ouvir os professores falando e eu estava pensando como colocar a ordem aqui. Então, vou usar uma ordem bem objetiva, vou seguir ordem alfabética, tá bom? Pode ser assim? Então, vou começar com a Adriana. Além do que, começamos com a nossa professora, única representante aqui do sexo feminino na banca. Por favor, Adriana, a palavra está com você. Obrigada, Fernando. Juro que vou tentar falar sem muita pausa, mas a minha internet aqui, durante a apresentação do Elisandro, ficou bastante instável. A sorte, Elisandro, é que eu li com muito cuidado a sua tese, então, assim, não vai causar muito problema essa instabilidade. Eu primeiro queria destacar o quanto você escreve bem, o quanto você estrutura bem a sua tese, o quanto você escolheu um tema super relevante e atual e que merece todo o elogio nesse sentido. E aí, assim, eu gostaria de começar já fazendo, assim, contribuições na minha área, né? Porque eu acho que você é do controle também, não é, Elisandro? Você é do Sistema de Tribunais de Contas, não é? Sou do Tribunal daqui do Paraná. Inclusive, conheço o conselheiro. Então, Pois é. Eu não tinha como evitar, né, de levar um pouco essa análise da tese para esse lado do controle, e aí você vai ver que a maior parte dos meus comentários são em relação a isso, sabe? Assim, primeiramente, assim, eu fiquei um pouco preocupada, né, da gente falar colocar um título como esse impactante, assim, a capacidade do acordo em promover o compliance, né? Parecia que a gente já estava querendo dizer que, efetivamente, o acordo levava ao compliance, né? Mas, assim, fazendo uma leitura mais, vamos dizer assim, pausada, a gente está dizendo que há uma capacidade, né, de o acordo levar ao compliance. E essa capacidade, ela foi, de certa forma, identificada no seu trabalho. Eu falo assim, de certa forma, porque eu vou fazer algumas ponderações, mas, assim, ela foi observada no seu trabalho na medida em que existia uma situação ruim antes, de deficiência do compliance das empresas, vamos dizer assim, com a promessa de revisão do presente, a gente pode ter essa esperança do compliance, né? Por isso, da capacidade de o acordo levar ao compliance, mas é o tipo do assunto que demanda um acompanhamento, um monitoramento de tão longo prazo, que é possível que a gente possa chegar ao final, sei lá, em algum período, por algum desses acordos, não entender que houve efetivo compliance. Minha rede está instável, vocês estão ouvindo? Tá sim, Adriana, tá perfeito, pode seguir. Dá para ouvir? Pode seguir, né? Então, assim, a efetividade é uma questão futura, né? Então, no final, eu acabei me confortando um pouco com o título, nesse sentido, de entender que há uma capacidade de um acordo de leniência promover o compliance, mas hoje a gente não pode conferir isso, até porque a gente teria que ter um tempo, né? Passar o tempo para a gente poder ter essa certeza. E um desses acordos pode acabar a gente percebendo que isso não vai acontecer, eventualmente, né? Isso é uma questão de tempo. Vamos avaliar. Mas, assim, um ponto que eu falo que eu não pude deixar de observar é que a nossa legislação, ela não trata muito o papel do Tribunal de Contas da União, né? Agora falhou, Fernando. Falhou? Falhou, Fernando? Tá dando para ouvir, Adriana.
Adriana, tá aí? Oi, tô. A gente está conseguindo Eu ouvir, não sei sim, até tá que ponto vocês perfeito. ouviram. Não, tá perfeito, estamos ouvindo, sim. Tá tranquilo? Então tá bom. É porque para mim tá falhando o tempo todo, aí eu tenho uma sensação de que vocês não estão me ouvindo, me perdoe. Acho que eu vou tirar. Então, assim... Eu... Ah, sim, tá bom. Então, assim, um primeiro ponto, Elisandro, que eu queria comentar é que eu acho que a nossa legislação ela não trata adequadamente o papel do TCU, né, nesse processo do acordo de leniência na esfera administrativa. E isso não é uma falha da sua tese, né, muito pelo contrário, você trouxe a legislação na completude e traz todos os elementos que a legislação abordou, mas o fato é que o TCU vem cada vez mais se apresentando como um agente nesse processo, né? E algumas coisas, desde a sua qualificação até agora, aconteceram, né? Principalmente no âmbito do Tribunal de Contas da União, e da relação do Tribunal de Contas da União com essas entidades, a AGU e CGU, né? Que vão impactar esses acordos, entendeu? Então, eu acho assim, eu senti falta da gente fazer esse comentário do papel do TCU a partir do acordo de cooperação, que foi, eu não sei se você tem ciência, mas deve ter, foi noticiado na imprensa, né? Eu acho que você deve conhecer o acordo de cooperação que o TCU firmou com a CGU, a AGU e o Ministério da Justiça, né? E, por meio desse acordo, o TCU solicita, né, o acesso às informações para permitir a celeridade do valor, do cálculo do valor do prejuízo, e que esses valores de prejuízo que o TCU estabelece sejam considerados no acordo. Então, assim, já de cara, né, quando a gente analisa esse tipo de proposta no acordo de cooperação, a gente já percebe que há sim uma influência grande do TCU nesse processo. E a minha preocupação em ressaltar isso é porque, enquanto jogador, né, uma empresa que vai fazer um acordo com a CGU, sabendo que o TCU pode vir a interferir como controle externo, uma empresa ela vai analisar a situação do jogo, né? Estou falando em termos de teoria dos jogos, mas é porque tudo isso bem claramente, né, uma relação estratégica entre os agentes, né? Mas a empresa vai considerar essa possibilidade do TCU vir depois e fazer alguma intervenção naquele acordo. E a coisa não é tão célere quanto deveria nesse caso, né? Então, eu me preocupo um pouco com o quanto isso afeta a capacidade de um acordo. Agora acho que travou, né? Também travou aqui, professor. Adriana, você está ouvindo a gente? Eu estava falando quanto que a participação do TCU afeta a efetividade dos acordos. Bom, acho que ela caiu. Bom, de qualquer maneira, Elisandro, a Adriana me mandou os comentários todos à dissertação, tá? Um arquivo super detalhado com a leitura que ela fez, e depois eu te encaminho tudo isso aí, não tem problema nenhum, não. E eu converso com ela aqui sobre a deliberação, também não tem problema nenhum, não. Então, vamos fazer assim, né? Já que a Adriana caiu, passar para o professor Ederson. Professor Ederson, por favor, suas considerações. Bom, professor Fernando, muito obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte dessa banca aqui que marca a trajetória do Elisandro, né? Quem eu tive o prazer, o privilégio de conviver na disciplina de compliance, justamente na Ambra. Então, cumprimento também o acadêmico, né? Concluindo essa etapa importante, e assim também aos demais colegas que integram. Um prazer conhecer o professor Edilberto, a professora Adriana, conhecida quando da qualificação, e tenho a alegria de reencontrá-la. Se ela retomar a conexão, eu cedo o meu espaço, enfim, a preferência a ela, sem problema algum. Mas eu prometo ser breve, porque
eu acredito que da parte formal, eu não vou ocupar muito tempo e vou ser muito objetivo e também disponibilizo depois para o Elisandro, se ele quiser, as minhas considerações. E aí eu vou encaminhar 2 questões para ouvir o Elisandro, a sua resposta em relação a 2 questões que eu gostaria de encaminhar. Elisandro, gostei muito do teu trabalho. O teu trabalho é muito interessante. Eu já tinha externado isso na qualificação, né? Então, por razões óbvias, eu me interesso pelo tema. É uma matéria que eu tenho um interesse particular por já ter pesquisado e lecionado. Então, te parabenizo, Elisandro, por ter a coragem de fazer o tema e fazer mais especificamente um tema com uma proposta metodológica diferente. E professor Fernando, eu falo assim da perspectiva de já ter participado de muitas bancas de mestrados acadêmicos, mestrados que têm um viés muito forte do ponto de vista teórico, né? E eu ressinto que a academia brasileira, de um modo geral, foque tanto, não que a teoria seja ruim, muito pelo contrário, né? O aporte teórico é super importante, mas falta trabalhos como o do Elisandro, que se debruça sobre dados. Porque aí a gente salta para um outro nível de discussão. Nós não estamos mais discutindo daí a opinião do Ederson, a opinião do Fernando, a opinião do Elisandro. A gente está discutindo os dados que foram coletados. E aí eu acho que a gente cresce em qualidade, em profundidade, e eu acho que todos saímos melhores, seja aquele que pesquisou, como o Elisandro, aqueles que examinaram, como nós examinadores, e assim a comunidade acadêmica, que vai ter acesso ao trabalho do Elisandro e vai ter acesso a uma fonte de dados muito valiosos. Então, assim, parabéns, Elisandro, pela análise, e assim também estendo as minhas congratulações também ao professor Fernando, por ter ele acompanhado e orientado nessa trajetória. Então, eu, do ponto de vista assim metodológico, eu recomendaria de um modo geral, uma revisão para entrega final, enfim, eventual publicização desse trabalho, né? Não sei se tu vai querer fazer um artigo, publicar em formato eletrônico, enfim, mas eu recomendaria uma revisão atenta, porque tem uma série de equívocos, e eu não vou aqui enumerar, depois eu posso passar, que podem depor contra o teu trabalho. Então, assim, é aquele negócio, né? A gente precisa não só ter o conteúdo bom, mas também a forma, porque isso impacta o leitor, né? Então, cuidado com formatação, cuidado com há uma miscelânea de fontes e tamanho das fontes. Eu não sou chato de questionar isso, mas como o teu trabalho é muito bom, Elisandro, e vou dizer assim, ó, com toda a franqueza, eu não sou o melhor exemplo para padronizar texto, os meus textos também, mas quando a gente tem essa deficiência, talvez um bom caminho seja pedir a revisão de um profissional que formate, que padronize, etc., que acaba sendo interessante, assim, quando a gente não... tem pessoas que têm facilidade, fazem isso sozinhos, tem pessoas que precisam do apoio, então eu recomendo, assim, fazer uma padronização para dar uma aparência, e no que diz respeito à formatação, para encerrar, eu coloco ali a questão, na página 17, tem um capítulo que não tem título, que ficou ali em branco, e é o ponto 1, né? Ponto 1, mas não tem nada, daí ponto 1, e na página 23 tem o encerramento do capítulo, do tópico que tu estás abordando com a opinião do Zenker, mas eu pego esse trechinho só para dizer assim o seguinte, que essa banca, Elisandro, não é só uma formalidade, mas sim encare isso como também uma aula, um aprendizado para os teus próximos trabalhos. E
E tu estás caminhando para o amadurecimento profissional, né? Tu estás agora concluindo aqui o teu estudo de mestrado, e o que a comunidade quer é saber a opinião do Elisandro. Obviamente que sempre embasada com fontes, com os registros, com a indicação das fontes, né? Mas eu quero saber, com base no que o Elisandro leu e a indicação da fonte, a opinião dele, é o trabalho do Elisandro. E aí terminar, por vezes, os tópicos com citação, fica faltando... Bom, mas de acordo com isso, e ali era um ponto bem interessante que falava sobre a possibilidade ou não de incriminação. Tu estava desenvolvendo ali uma discussão teórica, alguns criminalistas entendem que não pode, é inconstitucional um colaborador se auto-incriminar, e como é pressuposto para a cor de leniência, e aí tu coloca a opinião do autor e terminou. Aí tá, mas o que pensa o Elisandro? Ficou faltando ali a tua opinião como... E assim, eu uso exemplificativamente essa passagem para que tu incorpore isso nos teus próximos trabalhos. E que fique bem claro, né? Não é para tirar a citação sempre é muito importante que se conste a fonte, mas é importante que tenhas a cara do autor, a palavra do autor, a opinião do autor, que no caso aqui é o nosso querido Elisandro. Então, feitas essas considerações de natureza formal, eu passo para a questão de mérito, dizendo que eu gostei muito do trabalho, gostei muito do teu texto, corrigindo esses pontos que são de fácil correção. Tu vai ter um trabalho muito, muito interessante. E o trabalho ele ganha no ponto que eu falei, que é a coleta de dados, é a análise que o esforço do Elisandro em examinar os acordos, tabular os dados, que começa na página 40 e vai até lá a página 77, e me chamou a atenção os gráficos que eles voltam ali na sua apresentação. Você colocou no seu PowerPoint o gráfico da página 75, o da 77, e aí, Elisandro, eu vi um gráfico que eu achei muito interessante na apresentação e que seria interessante que ele tivesse no trabalho também. Quando tu fala no último tópico, o tópico para falar sobre se é ou não é capaz de gerar um incentivo necessário para conformidade, para aderência às normas anticorrupção. Você fez uma tabela na sua apresentação que identifica, na sua visão, quais são os itens, e isso não apareceu ali no trabalho, que seria um outro elemento gráfico que daria para o leitor, assim... Eu sei que no teu texto consta lá aqueles itens, tá lá, é perceptível isso bem na página 80 até 84. Mas eu acho que seria interessante colocar, porque tu explorou bastante essa parte gráfica, que eu acho que poderia também coroar com mais este. E aí, para finalizar, eu encaminho as duas questões. E aí, se puderes apenas, se quiser, enfim, referir qualquer um aspecto da minha arguição, fique à vontade, mas eu me daria por satisfeito e gostaria apenas que você se concentrasse nesses dois pontos, tá? Na página 87, nós já estamos nas conclusões, tá? E aí tem um trecho seu ali dizendo: fica evidenciada, portanto, a confirmação da hipótese que há mecanismos normativos na lei anticorrupção e legislação correlata capazes de incentivar a adoção do compliance. Tá, essa é uma afirmação sua que está lá na conclusão e que é uma análise com base na percepção sua da legislação. A legislação tem instrumentos. Agora, a pergunta que eu faço é muito mais com base nos dados que você coletou, e que eles me chocaram, assim, quando eu li o trabalho. Você identifica um alto nível de descumprimento, de não conformidade dos programas de integridade.
esse dado não está um pouco sendo contraditado, infirmado pela sua afirmação? Essa é a pergunta que eu lhe faço. Você identificou, o nível de descumprimento, de não conformidade é alto. E você afirma que o acordo promove a conformidade. Então, eu pergunto, não tá, os dados não estão infirmando a tua conclusão? Eu gostaria de te ouvir nesse aspecto. E ali, na página 89, você fala no seguinte parágrafo: além dos mecanismos de monitoramento elencados, cada acordo trouxe a avaliação do programa de integridade e a determinação do rol de medidas para aprimoramento. Tais medidas restauram a integridade no âmbito da colaboradora com a efetivação das medidas de compliance, considerando todo o contexto de monitoramento. Então, nessa passagem, você afirma que a avaliação feita pela CGU, o rol de medidas foi capaz de aprimorar. E cita como um exemplo lá a certificação ISO 37001, no caso da Odebrecht. A pergunta que eu te faço é o seguinte, talvez a minha maior inquietação aqui com a leitura do teu trabalho e também com a tua apresentação. Não será a capacidade de enforcement das autoridades públicas e das sanções que a elas possuem competência, o incentivo ou o receio para buscar o cumprimento? Essa é uma dúvida que eu fiquei, porque os itens que você enunciou, eu não tenho nada a criticar, acho que eles realmente promovem, eles contribuem, mas eu não vi nas suas ponderações ali na hora de analisar a capacidade que essas autoridades têm de promover medidas mais drásticas, inclusive com sancionamento e adoção até de persecução penal pelo descumprimento de algumas das condições. Eu gostaria de te ouvir a esse respeito. Então, são essas duas questões, Elisandro, que eu gostaria de lhe ouvir. Mais uma vez, parabenizando a você e também ao seu orientador pelo trabalho entregue e apresentado, que, sem dúvida alguma, é motivo de orgulho para a instituição, para a Amber também, para toda a comunidade aí acadêmica que também nos prestigia com a audiência. Muito obrigado, professor Ederson. E é bom ver que o senhor gostou do mérito, até porque o professor Ederson estava, assim como a professora Adriana, estavam aqui na qualificação, né? Então eles viram a evolução do trabalho, é muito bom ter esse feedback de vocês. Elisandro, anota tudo aí, tá? Tanto da professora Adriana quanto do professor Ederson, depois eu te passo a palavra para você responder. Mas antes, passar agora para ouvir os comentários. O professor Edilberto é a primeira vez que ele está participando da banca aqui conosco. Fica à vontade, professor Edilberto, a palavra é sua. Obrigado, professor Fernando. Boa noite, professor Ederson, a professora Adriana, Elisandro, também parabéns pelo trabalho. E muito obrigado, professor Fernando, pelo convite. Prazer enorme participar. Estou aqui em plenas férias, aqui no Porto das Dunas, aqui em Aquiraz, perto de Fortaleza. Então, foi uma delícia ler esse trabalho esses dias agora. Gostei muito, viu, Elisandro? Muito bom o trabalho. Honestamente, gostei muito. Achei que, primeiro, eu acho que uma característica importante, que eu sempre destaco isso, quando eu vejo isso, fico muito feliz. Acho que o professor Edson já falou um pouco sobre isso. Esse caráter prático do trabalho. De fato, a gente vê muito, eu tenho participado, vez por outra, de uma banca de mestrado, uma tese de doutorado. Tem muita gente que chove muito no molhado, né? Fica, sabe, falando o que já foi dito tantas vezes. Claro que uma dissertação de mestrado, eu também gosto de dizer isso, ela tem dois objetivos. O primeiro objetivo é mostrar que ele é também um trabalho de leitura, mostrar que você conhece a literatura relevante sobre o tema que você está tratando. Por isso é que esse chover no molhado, entre aspas, às vezes ele se justifica.
Mas quando fica só nisso, apenas numa resenha, eu acho que fica muito pouco, né? Ele não atende realmente ao objetivo. Eu acho que o trabalho do Elisandro foi muito bom nesse sentido, que ele traz um problema prático. Ele identificou que esse tem um problema com os instrumentos que eu obtive no mestrado, com a minha formação e com a bagagem profissional dele no Tribunal de Contas, a capacidade analítica que ele desenvolveu. Ele conseguiu, né, ter uma pergunta, ter uma boa metodologia e identificar um problema prático, um problema que interessa a muita gente, né? Um problema da ordem do dia, que está no debate brasileiro atual, com muita força. Então, acho que isso só isso já é um grande mérito do trabalho. O segundo ponto, eu acho que é um trabalho bem escrito, um trabalho que flui, né? Ele flui com muita... É gostoso de ler, você lê com tranquilidade, ele não é um trabalho que... É um autor que tem familiaridade com escrever, se nota isso claramente, né? Uma pessoa que é acostumada a escrever, deve escrever muitos relatórios aí no Tribunal de Contas, talvez até dê aulas, escreva artigos vez por outra. Enfim, ele tem familiaridade com a escrita, embora, como eu acho que também concordo com o professor Edson, do ponto de vista formal, acho que precisa de uma boa revisão de formal, é normal até pela pressa, no final acaba ficando muito apertado, a regra geral é isso, mas eu acho que o trabalho, acho que é uma observação a fazer, que também é fazer isso, o trabalho, apesar de ser bem escrito, o texto fluir, não é um texto truncado, ao contrário, um texto que tem uma metodologia, enfim, um texto muito lógico, muito bem encadeado, as ideias são muito bem encadeadas, eu acho que esse é um grande mérito do trabalho. Mas mesmo assim, acho que merece uma boa revisão, há muitos erros de ortografia, muitos erros de concordância, pela pressa, não é? Eu identifiquei vários, principalmente de concordância verbal, concordância nominal, plural, esse tipo de coisa. Mas o texto flui, é um texto muito bem encadeado. Agora, só para não dizer que apenas elogiei, Elisandra, apenas sugestões, acho que é do jogo, quem um pouco vê também um ponto que acho que poderia melhorar, né, crítico, mas acho que poderia melhorar. Primeiro ponto que eu acho que poderia melhorar. Eu acho que, apesar de você falar da literatura internacional, porque todos nós sabemos que a lei de anticorrupção, e você fala isso, ela tem a matriz dela é uma matriz internacional, né? A OCDE escreveu muito sobre isso, os organismos internacionais de uma forma geral, o Banco Mundial, o próprio Fundo Monetário Internacional, todos eles têm incentivado muito essas políticas de integridade, políticas de compliance. Isso faz parte da agenda dos organismos internacionais. Talvez a OCDE seja grande líder disso, mas isso está muito disseminado. E há grandes autores internacionais que tratam sobre isso, né? Desde a Ackman, a professora Ackman, que tem vários trabalhos sobre isso, são muito relevantes. Então, o que eu vi aqui, que eu acho que poderia melhorar o trabalho, talvez você ser um pouco menos apressado nisso. Você fala muito de passagem, pudesse explorar um pouco mais isso, essa matriz internacional, né? Explorar todos esses documentos. Acho que você bebeu um pouco da fonte, você apenas mencionou, alguém falou, mas precisava beber um pouco mais da fonte dos organismos internacionais e dos principais autores líderes. Ir lá, ler a Ackman, ler o handbook lá da OCDE sobre integridade, ler o que o Banco Mundial escreveu, a política de integridade, o que ele faz, o que ele incentiva nesse campo, o que foi feito nos Estados Unidos, tem uma grande ações nos Estados Unidos de política de integridade, na União Europeia também. Acho que isso enriqueceria, talvez, pode ser que não foi o caso de um doutorado, mas eu acho que explorar um pouco mais isso, sabe, enriqueceria seu trabalho. Eu achei que você foi muito apressado nisso, apenas mencionou, quando merecia, na minha visão, explorar um pouco mais. O segundo aspecto, que eu acho que a Adriana que falou sobre isso, e a Adriana começou a falar, que pena que caiu, eu estava muito curioso para ouvi-la mais, mas ela começou a falar sobre isso, é sobre o próprio papel do TCU. Eu lembro que quando a lei foi lançada, em 2013, eu escrevi um artigo, coloquei lá no site da Tricom, teve alguma repercussão na época, que era o título, um artigo pequeno, um artigo de, 2, 3 páginas, uma coisa sem muita pretensão, mas o título do artigo era, assim, provocativo. Era o seguinte, era Lei Anticorrupção ignora Tribunais de Contas. Que é isso, você lê a Lei Anticorrupção inteira, não tem uma menção sequer, uma linha sequer sobre o Tribunal de Contas da União, né? Não há nada sobre ele. Mas, na prática, o que a gente viu, a Adriana até mencionou isso, é que o Tribunal de Contas da União, apesar de não ter expresso nenhuma participação lá, começou a atuar, achando, de início, ele fez, acho que em 2015, se não me engano, 2016, uma instrução normativa, não lembro aqui qual foi o instrumento normativo, ou a resolução, o instrumento normativo, não lembro exatamente o que, mas teve um documento do TCU
que dizia que o TCU precisava homologar, fosse decidido lá no âmbito desses acordos de leniência, no âmbito da CGU. Isso foi muito questionado, houve mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, depois o TCU suavizou essa instituição normativa e disse, não, precisa homologar não, realmente a gente exagerou aqui, mas é necessário informar ao TCU. Concluído o processo, o TCU precisa ser informado, é obrigatório o TCU ser informado e ele vai decidir a respeito se ele quiser. Não precisa depende da homologação, mas ele precisa ser informado, precisa receber todos os documentos, uma vez concluído o acordo leniense, o TCU precisa receber todos os documentos. Isso o Supremo aceitou, considerou que isso não era inconstitucional, apesar de ter sido questionado também, isso foi aceito. E por último, agora, acho que em 2020, então por último, o penúltimo, vamos dizer assim, 2020, a Adriana também fez essa menção, houve um grande acordo, esse chamado diálogos institucionais, né, que também é algo que muito importante, como parte desses diálogos institucionais, houve um documento conjunto, TCU, MPF, CGU, AGU, tratando qual era o papel de cada um nesses acordos de leniência. E ficou muito claro, e depois o Supremo decidiu isso também, do seguinte, olha, o TCU não pode, porque é questão do princípio da segurança jurídica, apesar de reconhecer o Supremo, acho que até o ministro Gilmar Mendes, o relator, salvo engano, e agora em 2021, ele disse, olha, apesar de reconhecer que há, às vezes é importante essa multiplicidade de controles, essa superposição, a literatura internacional de combate à corrupção fala muito sobre isso, na importância da superposição de controles, né, controles redundantes, até porque se corrompe um, ou se um falha, o outro pode atuar, pode funcionar, então não é necessariamente ruim ter superposição, mas aí isso que o Supremo decidiu, neste caso, parece que o custo é maior que o benefício, está gerando muita insegurança jurídica, que era basicamente o seguinte, olha, se fazia um acordo de leniência, lá uma empresa fazia um acordo de leniência, e o TCU vinha dizer o seguinte, olha, mas mesmo assim eu estou aqui examinando e vou considerar a empresa inidônea. Só que o Supremo disse, olha, mas se eu fizer isso, para que você fez o acordo leniência? Então, parece que não teria grande sentido, porque depois o TCU pode declarar a inidoneidade da empresa. Então, um dos benefícios mais relevantes, mais importantes, foi retirado por essa decisão do TCU. Então, o Supremo disse, olha, é inconstitucional, o TCU não pode fazer isso. Mas pode, sim, dentro da sua competência constitucional, observar se o dano ao erário foi devidamente calculado. E pode considerar que o dano ao erário não era aquele, era maior que aquele que foi observado no acordo de leniência lá com a CGU, AGU. Então, acho que esse é um aspecto importante, até para a efetividade do acordo de leniência, né, a segurança, você pelo menos mencionar isso, dialogar isso. Parece que, porque pelo seu trabalho, parece que isso nem existe, esse debate nem existe. E é um debate extremamente relevante para a própria efetividade dos acordos de leniência, para a própria efetividade da lei anticorrupção, né? Foi um debate muito forte que as empresas o TCU agiu, as empresas se insurgiram, foram ao judiciário, foram ao Supremo Tribunal, e essas decisões já foram tomadas, o TCU evoluiu, houve os acordos de cooperação entre as instituições, diálogos institucionais. Eu acho que merecia, pelo menos, ser citado, ser mencionado, acho que algumas partes do seu trabalho mencionarem isso tudo, né? Faz parte, parte central do tema que você trata. Então, me parece isso. Outro ponto, acho que o professor Edson também falou um pouco sobre isso. Ele falou o seguinte, olha, que eu acho que é uma constatação fantástica do seu trabalho, uma grande contribuição, aquele quadro que você mostra as não conformidades, né? Quando aquilo é fantástico. Algumas empresas lá, se não me engano, chega até 85%, não é isso? Acho que é o Odebrecht, se não me engano, mas, enfim, você mostra aquilo, e aquilo é realmente uma grande contribuição. Mas, pelo que eu entendi, eu acho que também na linha do professor Edson, ali é antes do acordo, não é isso? Antes do acordo de leniência, quer dizer, quando você olhou para as empresas, fez um diagnóstico das empresas, identificou o que é que faltava, a comprometimento da autogestão, o controle interno, enfim, toda aquela política que não existia. Então, aí se assinou o acordo de leniência, a política de compliance, política de integridade e tudo mais. Quer dizer, depois disso não foi avaliado ainda, não é isso? Aquela sua análise ali é ex ante, antes dos acordos. Depois do acordo, ainda não tem essa avaliação ainda, os acordos são muito recentes ainda, não tem como avaliar, acho que esse é um trabalho tanto, né, para o futuro. Ok, foi feito o acordo, e teve o enforcement, quer dizer, e quando não foi cumprido, a empresa se desviou do que ela prometeu, que ela se comprometeu a fazer. Aí tem, pelo que eu entendi, também a possibilidade de a própria CGU fazer auditoria, né, para ver se
se está sendo cumprido, se não está. Mas o ponto é isso, essa avaliação. O ex ante e o ex post. Depois de feito o acordo de leniência, as políticas de compliance, assinados os termos, efetivamente foi feito, não é? Saiu do mero acordo, e na prática a gente viu isso, acho que isso não tem ainda, pelo que eu entendi, né? O que tem é o ex ante, não tem o ex post ainda, não foi feito o ex post apenas formal, né? Da assinatura. Me comprometo com a auto-administração, vai se envolver. Me comprometo com as políticas de, todas aquelas que você menciona, do controle interno, a política de presentes, a divulgação de eventuais presentes são dados, enfim, tudo aquilo que você mencionou muito bem, com muita propriedade, com muita clareza. Eu acho que é isso, professor Fernando e doutor Elisandro. Acho que, no geral, eu queria só concluir dizendo isso. Eu gostei muito do trabalho, acho que é uma contribuição importante, uma contribuição relevante. Que bom que a AMBRA tenha bons trabalhos assim, que vão realmente contribuir com o debate brasileiro. As pessoas vão ler o trabalho e quem lê o trabalho não sai igual entrou, né? Ele realmente tem conhecimento, ele adquire conhecimento, adquire um novo saber. Eu acho que é importante, relevante isso. Mas os pontos que eu observei foi isso: dialogar um pouco mais com a literatura internacional, principalmente como foi feito lá fora, que os outros países fizeram, e beber um pouco mais da fonte dos organismos internacionais também, e esse diálogo maior, né, dos problemas que aconteceram, o papel do TCU, o papel do Ministério Público Federal, o que é que isso atrapalhou, ou em que não atrapalhou, enfim, todo esse debate foi muito forte, muito presente, que ainda nem está esgotado, mas é um jogo que está sendo jogado ainda, mas que teve desdobramentos já bastante relevantes. Concluo dando os parabéns ao professor Fernando pela orientação e ao Elisandro pelo belo trabalho que fez. Obrigado, boa noite. Obrigado, Edilberto. Bom demais ouvir suas observações, ter sua análise aqui com a gente. Com certeza, as observações dos três professores são muito preciosas para a gente fechar o trabalho, né? E até para uma publicação futura. Antes de passar a palavra, Elisandro, vou devolver a palavra para a professora Adriana, só para ela complementar as observações dela. Professora Adriana, por favor. Bom, pessoal, mil perdões, assim, eu realmente estava numa rede horrorosa, vim agora correndo para outra, vocês viram que eu estava até de máscara, né, que eu saí de um lugar para outro, mil perdões, mas assim, eu tinha começado a comentar justamente, além de elogiar bastante o seu trabalho, Elisandro, e como diz o Edilberto, assim, até pela sua capacidade de abordar bem os temas, está muito bem escrito e tudo. O que eu comentei, a parte que eu comecei a comentar, acho que tem até um pouco a ver com o que o Edilberto falou também, sobre essa necessidade de comentar o papel do TCU. Né? Eu vejo assim, que o TCU é um fator de instabilidade, de certa forma, nesse processo, mas a culpa, assim, não é exatamente, não é questão de culpa, é o desenho dessa estrutura do acordo de leniência, que você, inclusive, deixa claro na sua revisão da legislação, você demonstra toda uma estrutura que foi montada a partir da atuação da CGU, né, e associada à AGU, deixando de fora o TCU, que é um órgão controlador, né, do controle externo, quer dizer, a CGU é uma jurisdicionada que está sujeita ao controle externo e tudo que ela venha fazer pode ser afetado pela avaliação de economicidade, legitimidade, né, de adequação que o TCU venha a fazer. Então, esse processo desestabilizador que o TCU pode gerar nesse acordo, precisa ser mencionado no seu trabalho. O Edilberto já foi comentando aí, assim, que isso foi uma coisa que está sendo evoluído, né, em termos de entendimento, o papel do TCU, mas assim, é fato que o TCU tem uma instrução normativa que regula o assunto, que eu acho que vale você colocar aí na sua parte de revisão de legislação. Tem acórdãos do TCU que me chamam muito a atenção, é um acórdão, acho que até, inclusive ele é mais recente do que a sua qualificação, então você não tinha, provavelmente, não sei se você tem ciência dele, mas um acórdão, acho que 157220, eu vou passar meu arquivo com as observações para o professor Fernando.
Eu não passei antes porque a internet não estava funcionando nem para eu falar, quanto menos para mandar o arquivo, né, Fernando? Mas esse acórdão 1572, ele traz uma observação interessante sobre uma recomendação à CGU que ela observe os prejuízos estimados dentro do TCU, né, na elaboração dos acordos de leniência. Então, assim, como os acordos, eles têm uma intenção de recuperação do dano, fatalmente, isso envolve o TCU nessa parte toda das tomadas de contas especiais que lá estão instauradas, né? Aí o TCU veio, colocou em acórdão essa necessidade de ser observados valores e também depois celebrou um acordo de cooperação técnica, né? Aquilo que eu acho que eu tinha começado a comentar e talvez a internet tenha falhado. Esse acordo de cooperação técnica também deixa muito clara essa necessidade de considerar os valores dos prejuízos, assim. A discussão, assim, no âmbito do controle, é que a CGU, ela tem fragilidades fortes na elaboração desses acordos, sabe? Então, na hora que essas fragilidades, elas, inclusive, perpassam por isso, porque elas não está sendo considerado esses trabalhos que estão sendo feitos pelo TCU, a ponto de o TCU fazer um acórdão falando, olha, verifiquem os meus valores de prejuízo. Eu acho que isso é um indício fortíssimo de que realmente está havendo vamos dizer assim, uma dificuldade nessa conjunção, assim, nesse trabalho conjunto, né, entre o controle interno e o externo, a ponto de ter um acórdão que é uma coisa óbvia como essa, né, preste atenção nos meus prejuízos e considere os meus prejuízos no acordo de leniência. E me chamou a atenção nos seus levantamentos que os valores que estão sendo retornados pelos acordos, por exemplo, estão na casa dos 12 bilhões, 13 bilhões, né? E só os da Lava Jato, no âmbito do TCU, há uma previsão de 29 bilhões de prejuízo. A Polícia Federal tem outro cálculo da Lava Jato, que é de 50 bilhões. Então, assim, os valores são bem diferentes. Aí tem uma série de explicações para isso também, né? Você pode ter acordos na CGU que não abarcam todos os processos da Lava Jato, todos os contratos da Lava Jato. Você pode ter realmente uma falha da CGU em considerar os valores. Não sei se da sua amostra dá para você separar o que é Lava Jato, o que não é, porque pode ter outras operações aí no meio, outras investigações. Outras instâncias estabeleceram recuperação de dano também, então esse valor é menor por isso, mas eu senti falta também até desse tipo de comentário, sabe, porque existe uma pecha em relação ao trabalho da CGU nesse sentido, assim, que há uma fragilidade, e para mim um indício forte dessa fragilidade é esse acórdão que fale, considere os meus prejuízos, considere os meus valores, o acórdão do TCU chegar a esse ponto, para mim é um indicativo de que há algo não conversado aí, sabe? E a sua tese ficaria muito mais robusta, trazendo essa discussão. E aí eu queria colocar um último comentário, que aí eu até coloco em discussão com os meus colegas, assim, o que a gente poderia agregar, mas assim, como você se propõe no começo da sua tese de fazer sugestões de melhoria legislativa, do ponto de vista das leis e do arcabouço normativo, né, eu me questiono se esse mecanismo que foi desenhado, ele não realmente, desde o começo, ele já não causava uma fragilidade que tem a ver com esse papel do TCU, né, porque se a CGU, que é responsável pelos acordos de leniência, é uma jurisdicionada do TCU, e o TCU não está envolvido nos acordos, não me parece que esse mecanismo foi desenhado para funcionar. Me parece que há, sim, uma falha aí que precisa ser tratada via, como diz o Edilberto, homologação dos acordos,
alguma coisa que o TCU venha a participar para que dê a segurança jurídica necessária. E essa crítica eu acho muito importante constar do seu trabalho, na mesma linha do que o Gilberto comentou. São esses elementos, Fernando, me perdoe essa instabilidade aí de rede, desculpa, Elisandro, está tudo maravilhosa a sua tese, eu acho que o assunto é super relevante, eu vejo assim, até eu comecei a falar isso, eu não sei se vocês chegaram a ouvir, mas eu vejo assim, você trabalhou temporalmente da seguinte forma, você viu que no passado o compliance era ruim, você viu que no presente há uma perspectiva de essas empresas melhorarem o compliance delas, né? Mas a gente tem que trabalhar que o futuro seja garantido com o efetivo monitoramento, o efetivo acompanhamento, né, das ações. E muito me preocupa nesse contexto, só para fazer um último comentário, é a estrutura da CGU para fazer esse tipo de monitoramento. Isso é outro ponto que eu acho que fragiliza o acordo, sabe? Porque, assim, se você se colocar no lugar das empresas como jogador disso aí, você tem, de um lado, a fragilidade de você vir TCU se meter no acordo e né, afetar o acordo. Do outro, você pode também observando que a CGU não tem estrutura, sabe, não efetivar o compliance, fazer uma coisa meia boca. Então, assim, essa estrutura da CGU também me preocupa, mas isso é uma coisa que o seu trabalho não poderia tratar, porque isso é do futuro, né? É só realmente uma preocupação a ser colocada, eventualmente. Tá? Então, era isso que eu queria colocar. Obrigado, Adriana. No final deu tudo certo, conseguimos ouvir aí suas observações, tudo funcionou. Eu vou passar para o Elisandro, mas só comentando que a gente até discutiu, né, que existem com certeza essas falhas institucionais, tanto por parte das instituições legais, quanto por parte das instituições, né, dos órgãos públicos, mas aí também a gente não conseguia abordar tudo na dissertação, né? E aí a gente precisou focar em umas partes mais do que outras, mas, enfim, interessantíssimo todas as observações que vocês todos trouxeram. Fernando, uma última observação que eu esqueci de fazer é sobre a questão da publicidade das informações. Eu vi que vocês tentaram informações adicionais e a CGU negou. Esse aspecto é muito relevante sob o ponto de vista do enforcement, sabe? Eu acho. Porque, assim, na medida em que não são divulgados os dados, não são sujeitos a controle social, controle externo, eles são sujeitos porque o TCU, por exemplo, vai ter acesso, independente de ser divulgado ou não. Mas, assim, na medida em que isso não é divulgado para o público em geral, isso também traz uma fragilidade para o enforcement do acordo, na minha percepção. Com então, certeza. Eu acho que isso também deveria ser comentado com mais incisivamente na tese, sabe? Tá joia. Valeu, Adriana. Mas vamos lá, Elisandro, a palavra está com você, por favor. Então, primeiro agradecer, fiquei muito feliz com as considerações de vocês, de verdade, assim, eu acho que isso contribui muito para o trabalho, eu só tenho a agradecer mesmo, isso é muito importante, né, para a construção, vamos dizer assim, o fecho do trabalho, e as observações foram muito pertinentes de vocês. Eu vou começar aqui com as observações da professora Adriana, na sequência, já aproveitando esse aspecto que ela comentou por último, da publicidade. Inclusive, eu fiz pedido de acesso à informação à CGU lá no 2020 ainda, fiz um pedido de acesso e tal, recorri, fui até o secretário e não tive êxito, né? Pedindo as informações relacionadas aos acordos de leniência. Este ano, eu fiz um outro pedido de acesso, ele é um pouco mais simples, voltado estritamente a, vamos dizer assim, dizer se as empresas estão cumprindo ou não as determinações que estão nos acordos e tal, né? E a resposta, isso intriga realmente, né? A resposta é no sentido de que não, essas informações são sob sigilo e elas só serão divulgadas ao final, justificando com aquela de ato incompleto ainda, ou seja, eu tenho avaliações já que já estão concretizadas, elas já foram realizadas, elas já estão concretas,
Mas eu pego como justificativo o acordo como um todo e digo assim, o acordo termina em 2048, então o ato só vai se tornar público lá em 2048. Então, isso é uma coisa que me intrigou muito, porque assim, eu não consigo visualizar, e lógico, a CGU tem as suas considerações, se abarca na lei de acesso à informação para dar a resposta, mas eu não consigo visualizar o porquê de não divulgar essas informações de cumprimento, né? Se eu divulgo que eu tenho um acordo, eu divulgo nesse acordo, lá eu tenho cláusula dizendo, você tem que cumprir isso, isso, isso e isso. E aí eu não dou publicidade ao efetivo cumprimento, né? Então, lógico que tem a defesa das empresas, tem uma série de questões aí, mas é algo que me intriga bastante, essa não publicidade, né? Eu não, de fato, assim, nesse último pedido que eu fiz, não são informações, vamos dizer assim, empresariais, sensíveis à empresa. Não, são avaliações já passadas que a CGU fez do cumprimento do acordo. Então, também não visualizei prejuízos à empresa em si, né? Mas, enfim, esse ponto fica aí de realmente não publicidade, né? No tocante, professora, essa discussão institucional, esse arranjo institucional, ele é um problema sério, né? Seríssimo, né? Então, caberia um trabalho de pesquisa só sobre isso, né? Então, até quando eu conversei com o professor Fernando nesse aspecto, é uma gama de situações aqui que nós podemos tratar. Então, cabe até E aí acabamos que, por recorte mesmo, né, a gente teve que fazer um ajuste mais específico nesse sentido, né? E não envolver até essa questão do TCU. Mas o que nós temos do TCU? No próprio acordo de leniência, antes mesmo de ter esse acordo de cooperação técnica, no próprio acordo ele tem uma cláusula específica, tratando assim, até vou ler aqui para vocês, ó, cláusula 16ª, num dos acordos aqui, da preservação das atribuições constitucionais do Tribunal de Contas da União. Então, está ali dentro do acordo explicitado isso. Aí traz um texto reconhecendo, as partes reconhecendo, de livre e espontânea vontade, essa atribuição do Tribunal de Contas da União, no tocante, em especial, essa parte do dano erário e tal, esse cálculo, né? Lógico que aí nós temos que ir um pouco além, que é nesse aspecto da metodologia, o que a CGU efetivamente faz. Daí é um aspecto de controle mesmo, externo, em cima do trabalho da CGU, né? E aí o que a gente visualiza? A legislação, ela não está clara nesse aspecto, não tem essa atribuição da CGU, em que pese hoje nós temos em cada acordo essas ressalvas que a própria empresa que vai colaborar com a administração pública, ela sabe desse aspecto, né? Então, ali mitigaria um pouco a insegurança jurídica que traria um eventual desinformação no tocante a esse aspecto. Mas, daí, professor, acho que, assim, o professor Gilberto também coloca esse aspecto do TCU, né? Então, a não abordagem inicial foi justamente por toda essa tratativa, que talvez desfocasse um pouco o trabalho, né? Dessa questão do arranjo institucional para tratar de acordo de leniência no Brasil. Então, até eu fui em outras palestras que se discute o tema, esse é um ponto que sempre é discutido e gera muitas críticas ao nosso modelo, né? E assim, qual que é a solução? Não sei se alguém escreveu ainda, até hoje, uma possível solução para isso, né? Então, acabou que, vamos dizer assim, para não desfocar um pouco do ponto central, que era o trabalho da CGU específico, fazer aqui, não se abordou, mas eu acho que dá, sim, para a gente fazer as adaptações aí, eu acho que vai, né, pensando bem, vai justamente contribuir aí com o trabalho, né? Então, a gente propõe aí, professor, e faz esses ajustes, tá? Bom, do professor Ederson, aí nós temos as considerações importantes, metodológicas, professor, acho que são de grande valia, nós vamos fazer essa adaptação ao trabalho, indo lá diretamente às as duas questões, né, que o senhor coloca, a primeira, né, aquela
a questão que eu faço a afirmação, que está lá na página 87, que o senhor coloca, né, que fica evidenciado, portanto, a confirmação da hipótese que há mecanismo normativo na lei anticorrupção e legislação correlata capaz de incentivar a adoção do compliance, né? E lá eu tenho, por outro lado, a abordagem que as empresas não estavam conformes, né? Então, uma avaliação negativa, né? Em termos, nesse aspecto, professor, assim, em termos formais, né, nós temos na legislação esse incentivo, né, incentivo à adoção do compliance. É importante também nós considerarmos o período da lei anticorrupção e da cultura empresarial, enfim, a cultura de não compliance, que eventualmente existia já nessas corporações. Então, também tem que considerar isso, né? Então, é um aspecto formal da legislação, e isso se confirma, há mecanismo específico na formalidade da lei, porém, o que a gente evidenciou na prática? Que isso não acontece, né? Então, na prática, isso não acontece. Mas ela tem essa capacidade de incentivar. E quando que esse incentivo vai ocorrer? É que quando eu correlaciono formalidade com a prática, eu tenho a consequência, que é o fato hoje, né? A aplicação efetiva da lei anticorrupção traz para as empresas essa reflexão, no sentido que você, como empresa, tem que observar a legislação, não trate ela como aquela questão, não, é mais uma lei que não pegou, né? Então, esse aspecto da não formalidade, né? Então, acho que é nesse sentido aí, professor. E aí, aquele outro aspecto da consequência do não cumprimento, né? Que o senhor colocou lá da página 89, do não cumprimento desse monitoramento, das determinações pela CGU, enfim, que fazem parte do acordo, né? Isso é interessante e aí perpassa por um pouco pela questão da falta de publicidade também, né? Vamos dizer assim, as empresas, aí vai de cada acordo, mas cada acordo traz determinações para essas empresas realizar determinadas questões de compliance. Com 6 meses, ela tem 6 meses para aperfeiçoar o seu programa de integridade. Um exemplo, né? E aí a CGU tem que ir lá fazer uma aferição e isso gera um processo administrativo dentro da CGU, por conseguinte ele é sigiloso, etc., né? Gera um processo administrativo. E esse contexto todo de cumprimento dessas determinações, ele está inserido dentro desse acordo como uma cláusula obrigatória, e se não cumprido, tem as consequências para essas empresas, inclusive de rescisão desse acordo e as consequências criminais, como o professor falou, né, porque aí eu não tenho mais o acordo, então eu vou para a esfera criminal, vou tratar aquele aspecto lá na esfera criminal. A força dessa coerção não tem como precisar justamente pela falta de publicidade das informações. Mas o que se infere é que, de fato, há esse cumprimento, né, senão esse acordo não poderia estar vigente, ou teria que ter uma rescisão, um aditivo desse acordo. E nós não temos notícia dentro das publicações da CGU que naqueles casos tem um aditivo referente àquilo, alguma sanção específica aplicada. Não há essa publicização, né? Talvez exista essa consequência, essas punições elas não estão sendo publicizadas, ou elas não existem de fato, né? Mas, do contexto todo, o que nós temos de informação disponível é que o acordo está vigente e, em tese, ele está sendo cumprido por essas empresas. Estando sendo cumprido, as determinações estão sendo atendidas. Daí uso aquele exemplo da Odebrecht. Odebrecht, em tese, ela está cumprindo todas essas determinações, senão mesmo ela não teria conseguido a certificação da ISO 37001. Então, ela cumpriu uma determinação lá da CGU, que é obter essa certificação. E a certificação em si,
já exige uma série de adaptações de conformidade, compliance da instituição, daquela empresa, né? Então, seria mais nesse sentido. Basicamente, professor, são essas as considerações gerais assim que eu poderia fazer. Não sei se eu passei e deixei alguma dúvida, por gentileza, podem me interromper. Elisandro, queria comentar uma coisa que hoje à tarde eu estava observando, fiz uma pesquisazinha sobre o tema, né, e aí veio um link, eu até coloquei nesse arquivo que eu mandei para o Fernando, um link da Transparência Internacional reconhecendo o compliance da Odebrecht, por exemplo, e das empresas da Lava Jato, a JBS, a Odebrecht, me chamou a atenção, né, porque a Transparência Internacional dando credibilidade ao compliance que foi instituído por essas empresas. Eu acho até que no seu trabalho seria interessante você comentar, se você quiser, colocar um comentáriozinho a esse trabalho, a esse respeito, porque é no sentido do que você está dizendo. De alguma forma, houve uma contribuição para o compliance, sim, né, todo esse processo. Legal, assim, eu acho que dá para trabalhar naquele mesmo contexto lá da própria certificação. Isso. Bem, professor Ederson, professora Gilberto, professora Adriana, são satisfeitos com as explicações? Tudo bem? Satisfeito. Joia. A gente, então, vamos lá para a sala da deliberação. Vocês têm o link aí? Fácil? Né? Tá no e-mail que a Leânia mandou. É aquele sala do Fernando, é isso? Isso, Gilberto, isso. Então tá. A gente sai, é só clicar lá que a gente vai para aquela sala automaticamente. Sai dessa e vai para outra. Isso. Professor Ederson, Adriana, professor Gilberto, pelas contribuições, muito feliz em ter vocês aqui nesse momento bacana para mim. Então, poxa, só tenho a agradecer aí, muito bacanas as contribuições, a gente já faz os ajustes e bola para frente. Isso aí, gente. Valeu, então. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Pedro, até mais, gente. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.